Boa noite. Estamos começando mais uma live da peça e da produção de Love, o Perigo. O Salomão é ator da peça, né? Love, o Perigo. Interpreta um dos personagens principais da trama. Ele vai falar aqui um pouquinho para vocês, que é o Zé Ricardo, né? E faz parte de um triângulo amoroso. Ele vai entrar aqui para a gente começar essa conversa, esse bate-papo, tá? Love, o Perigo, como vocês já devem saber, é uma trama cheia de mistérios, né? Uma trama com um fundo espírita, né? Tem ah, um espírito obsessor rondando a peça. E nós temos três personagens vivendo esse amor perigoso aí, centrado na figura do Mauro Camati, que é o Cadu Flu, que já fez uma live aqui com a gente, né, no mês passado. E ele é alvo, né, de disputa entre o Zé Ricardo e a personagem Gabriela, secretária. Bom, gente, então, como eu disse, Salomão entrou. A nossa live é com ele, ator, né, do nosso espetáculo. E a gente vai começar com ele se apresentando para vocês, falando um pouco da trajetória da carreira dele aí, com teatro, com artes visuais, enfim. Salomão, fale de você para quem está nos assistindo. Carol, bem-vinda. Carol Rodrigues. Bia Justo entrou também. Vamos lá, pode falar. Ah, então, eu me formei pela Escola de Atores Wolf Maia e fiz algumas peças lá, né? A minha estreia em teatro profissional foi através da Escola Wolf Maia, né? No Teatro Natália Timber. Fiz algumas peças lá e de lá eu recebi várias oportunidades assim para participar de novela, websérie. Nada muito importante, assim, nada muito grande, mas para mim, assim, para minha trajetória teve uma importância bem legal. Então eu fiz teatro, participei de algumas webséries e novela também. E você tem um trabalho aí com corpo, né? Trabalha com expressão corporal, uma coisa nesse sentido, não é? Sim, eu conheci a minha grande mestra, né, que é a Daniela Visco, e ela me apresentou assim o corpo do ator como instrumento, né? Então ela me deu assim, me mostrou vários caminhos, sabe, dentro desse trabalho corporal. Então, trabalho com chakras, com raios, e aí isso dá uma outra potência, né, para o corpo em cena. Então eu meio Sim. que fui pegando isso e colocando e passando para outros atores também. Às vezes tem Uhum. amigos que precisam e tal, aí eu vou, dou uma ajuda ali Sim, nesse sim. segmento. Bom, e aí, como é que você ficou sabendo de Love Perigo? Como é que você foi chamado para entrar nesse projeto? Quem te chamou? Como é que você ficou sabendo da peça? Como é que foi isso? Cara, eu conheci o Love o Perigo através de eu conheci o Cadu Flu. A gente tava num centro cultural lá em Botafogo. Ele tava cobrindo uma apresentação de uma amiga, tava fazendo a cobertura lá para colocar no canal dele, no Arte Tudo. E aí no final eu achei super interessante, porque eu sou uma pessoa, um cara muito curioso. E aí eu fui para conversar com ele, né? E aí a gente trocou uma ideia super legal. E logo depois a gente combinou de se encontrar. Aí ele comentou, né, que tinha uma peça que foi escrita pelo Marlon Coutinho. E aí me mandou, eu falei, pô, me manda. Aí ele me mandou, eu li a peça, achei super legal. Aí eu falei, cara, é isso,
Eu topo entrar nessa nau com vocês. O Cadu foi o primeiro que você conheceu, depois você foi tendo contato com o restante aí da galera, né? Do elenco, do autor também, né? Foi. Foi. Isso. E aí, o que que você achou quando você leu a peça? Você achou de Love e Perigo quando você, depois de ler o texto, ver o personagem? Marlon Coutinho está aí, o autor da peça, né? Ao vivo também. E Marlon. Eu achei super interessante, assim. Eu achei bem interessante no sentido de os personagens são bem vivos, né? São reais, são personagens reais, assim. E eu, achei super interessante a relação a maneira que os personagens conversam dentro da peça, né? Dentro da história. E aí eu falei, cara, eu acho que é isso. Eu tô num momento da minha carreira que eu preciso me jogar dentro dessa história, de uma história parecida com essa, e eu vou embarcar dentro dessa peça, né? Uhum. Tem tragédia, eu acho isso bem legal. Tem um pouco uma coisa de romance também, então isso me chama muito, me chamou bastante assim para dentro da peça. É, a peça lida com temas, né, assim, bem interessantes. Tem essa questão da espiritualidade que eu já comentei aqui, né? Tem a questão, o seu personagem tem uma certa ligação, né, com a boemia da Lapa, com aquele espírito, né, da malandragem também carioca, etc., né? Lida com um triângulo amoroso ali também, entre dois homens e uma mulher. O Zé Ricardo está disputando o Mauro também. O que que é mais desafiante para você aí nesse sentido, né? Você acha que pode ser polêmico nesse sentido? Dentro de tudo, nossa, milhões de coisas. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que a história da calcinha preta vai ser uma polêmica. A Ó, história da tem calcinha calcinha preta na preta vai ser uma história. polêmica. Tem Vai ser calcinha uma preta. polêmica, vai causar. Vai causar, né? É, vai. Vai causar. Eu achei uma sacada super, super legal, né? Essa da calcinha preta, assim. O E pessoal fica gravou. todo oriçado ao saber que já tem uma coisa com calcinha preta dentro da peça. Essa coisa do fetiche, né? Também, né? Fetiche por calcinhas pretas. É interessante. Pessoas ficam curiosas. Ah, até, É, até porque, assim, eu acho que o público, ele não tá acostumado assim, pelo menos o público que eu conheço, né? A ir pro teatro e ver uma- um, um desenrolar de história que tenha uma calcinha preta. E o que é essa calcinha preta, né? Qual é o sentido dessa calcinha preta dentro da história? uhum. Mas acho que não é só isso também, não. Tem muita coisa legal dentro da história. Pode polemizar. Mas a calcinha Então preta é você o ápice. me fala do seu personagem especificamente, do Zé Ricardo. Quem é o Zé Ricardo? Quem é essa figura enigmática aí dessa peça? A personalidade dele? O que que pode surpreender as pessoas? Sem contar detalhes importantes, sem dar spoiler, é claro. Não. O Zé Ricardo é um personagem sedutor, é um malandro carioca, é um personagem que sabe o que quer, tem os objetivos dele bem claro, e ele busca os objetivos dele, alcançar os objetivos. E qualquer oportunidade que ele enxerga, ele cai para dentro e vai fundo, e é isso que eu quero. E ele não tem meio termo com ele, ele não tem meio termo. Então, é um personagem que viu uma oportunidade, ele tá lá, tá encantando com o jeito sedutor dele, com a malandragem, com essa variação
que esse personagem tem. E ele vai conquistando, vai conseguindo. Alguém comentou aqui, acho que foi Jordan, que queria ver uma entrevista com o Zé Ricardo. Ó, no futuro a gente vai entrevistar os personagens. Aí o Zé Ricardo vai aparecer aqui para seduzir vocês. Não é isso, Salomão? Você vai estar É, preparado para seduzir essas pessoas todas com o Zé Ricardo? cara, virtualmente é muito louco, né? Eu não sei, eu tô aprendendo a lidar ainda com isso. Muita É, gente. então. Então fala disso, já que você tocou no virtualmente, vamos falar desse período aí de pandemia, ensaios virtuais, como é que está sendo o seu contato com a direção, né? Começou com ensaio presencial, Ricardo Brandão, no Rio, depois aí não teve mais ensaio presencial, começamos com os ensaios virtuais, aí comigo. E como é que está sendo essa transformação, essa transição, né, do presencial para o virtual? Ah, no começo foi bem complicado, né? Assim, acho que para todo mundo. Porque fazer teatro é aquela coisa de estar presente, né? Fisicamente, troca de energia ali. Então no começo foi bem, assim, foi bem estranho. Até por causa que a minha internet não ajudava muito, não. Então, Uhum. Você estava em mas Brasília, né, na zona rural de Brasília lá, tava em e Brasília. com uma conexão ruim, né? Então, É bem complicada a conexão lá. Mas assim, no começo a gente começou, acho que o ensaio dessa peça em fevereiro, foi fevereiro, 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 finalzinho de fevereiro, não foi? foi. E aí a gente começou ensaiando com a direção do Ricardo Brandão, que é assim, um super profissional. Ele foi dando assim direções dentro desse personagem, né, do personagem de cada um assim, bons direcionamentos. E aí logo depois você veio, a gente ainda ensaiou um pouco presencialmente e depois estourou a pandemia, né? E a gente começou a ensaiar virtualmente. No começo foi bem complicado por questões de conexão com a internet e etc e tal. Mas depois a gente foi encontrando esse lugar de trabalho com a câmera, né? De trabalho com aqui. Porque, que nem eu falei para você, eu também tenho especialização em audiovisual, né? Televisão. Então, essa, essa, esse fazer teatro mais contido, sem tanto corpo, né? Mais aqui. Então, isso me trouxe o personagem mais para dentro, assim. Uhum. Ó, o André Broconô, que é o nosso sonoplasta, tá aí também, já dei um alô para ele. Tá entrando até a Flaviana. A Flaviana é aluna minha aqui em Juiz de Fora. Eu dou aula para ela. Oi, Flaviana, para você. Que nesse momento de pandemia não estou dando aula para ninguém, só virtualmente. Presencialmente também não tem. Seguinte, vamos falar dos personagens de Love e Perigo, né? Dessas relações que o Zé Ricardo tem. Queria que você falasse um pouco das principais relações que o Zé tem. Vamos começar pelo triângulo amoroso e você falando de Zé Ricardo com o Mauro Camati, personagem do Cadu. Que relação é essa? Sem também entregar o que não pode ser entregado, mas, né, como é que se dá essa relação Zé e Mauro? Ele encontra o Zé Ricardo, o Mauro Camacho, perdão, na Lapa, né? Num dia que aparentemente não está muito bom, e ele encontra esse advogado criminalista, que é promotor também, e ali ele enxerga uma oportunidade, ele vê que o cara tem uma condição financeira boa, né? Ele enxerga isso e ele vai nesse objetivo, ele vai nesse ataque aí para conseguir o ganha-pão, né? Encontrar ali o que ele quer, né? E aí ele começa a se relacionar com o Mauro Camati, né? Através da Gabriela, porque nessa mesma noite, a Gabriela também tá nessa festa na Lapa. E ele enxerga a Gabriela e o Mauro, e aí ele vê a Gabriela como uma ponte
para ficar sabendo cada vez mais coisas desse advogado, de criminalista. Mas o Zé, ele se envolve com o Mauro. Mas aí, eu quero saber que tipo de envolvimento que é esse? É um envolvimento puramente por interesse, né? De se dar bem, já que o Zé é um malandro, um aproveitador, né? Boêmio, envolvido com, né? Cafetinagem, mexe com droga, enfim. O Zé tem várias coisas acontecendo com ele ali. É um bandido, um bandidozinho, né? E a gente eu quero saber se esse envolvimento com o Mauro é interesse ou se tem mais alguma coisa, se tem sentimento, ou você acha que isso é o público que vai decidir? O que você acha? Cara, é muito complicado, né? Porque a gente, quando começou a trabalhar a peça, eu achei muito. Será que ele realmente gosta do Mauro Camacho? Aí isso foi uma questão, né? E aí a gente foi estudando. O autor foi falando, não, ele gosta, ele gosta. O Marlon tá Então eu falando que essa acho pergunta é perigosa, então você perigosa, essa cuidado na pergunta é perigosa. resposta. Mas eu acho que o Zé Ricardo, ele, ele tem uma ligação, né? Ele começa ali, inicia uma relação com o Mauro, esperando algo em troca, né? Esperando dinheiro, esperando presentes e etc e tal. Mas mas quanto mais ele vai se relacionando com o Mauro, quanto mais as coisas vão acontecendo, mais ele vai sentindo algo pelo Mauro, onde ele não explica, ele não sabe explicar de onde vem esse sentimento, né? Que Uhum. aí entra a questão da reencarnação e tudo mais, de coisas mal resolvidas em outras vidas. E mais pra frente ele vai entendendo isso, ele descobre por que ele tem esse sentimento pelo Mauro, que até então ele teve uma vez na vida e nunca mais, né? Um sentimento por uma outra pessoa, não deu certo, iniciou com o Mauro, sem pretensão de amar o Mauro e acaba tendo um sentimento ali amoroso por ele, né? De carinho. Tudo bem. Dá um oi aí para Débora, que entrou, a atriz da peça também entrou agora. Paula Kiel Oi, também tá Débora! aí. Um abraço para Minha prima, vocês. tá aqui. Ah, meu primo, eu ia mandar. Tudo bem. Quem é sua prima? Não, é meu primo. Ah, o primo? É Felipe. Ah, tá. Ó, o Marlon já te meteu o pum, falou, cala a boca, Salomão, você já tá entregando coisas aí, ó, que não Foi pode falar. você, foi você, cara. Eu falei, ó. Não, eu perguntei, Cuidado você com que essa falou pergunta. lá. Não, não tô Ai, dando ai. spoiler. Eu tô dando spoiler. Não, não tô. Tô dando É... spoiler. Não. Bom, continuando. Ah, eu queria saber isso, você tem cenas bem intensas, sensuais e sexuais, tanto com Mauro Camati quanto com a Gabriela. Tá preparado para isso como ator? Desafio, né? Desafio. Desafio. Desafio? Eu tava até conversando com uma amiga minha. E aí eu falei assim mesmo, cara, esse personagem, ele tá exigindo bastante de mim, assim. E eu não sei, eu não sei se eu vou dar conta desse personagem. Ela falou assim, ó, Salomão, é o seguinte, a gente é ator. Eu falei, sim, somos atores. Então, vive tudo isso, constrói na tua psique, dá o melhor de você e depois entrega pro universo. E foi um trabalho. Abusou da inteligência aí, hein, para responder, hein? Mesmo que absorver a psique, como é que é o negócio aí? Então, absorve todo esse personagem, se joga dentro do personagem, trabalha essa psique e depois entrega ela. Né? Porque Muito aí bom. separa, né? Zé Ricardo de Sim, Salomão, né? Ator sim. e legal. Ótimo. Dá um alô aí pro Padre Vanderlei, de Juiz de Fora, também, amigo meu, Hello, Cadu. Padre Vanderlei.
É, daqui da Paixão de Cristo de Juiz de Fora também. Bem-vindo. Tamo aí. É, O Marlon tá putaço comigo, que eu tô dando spoiler. Eu acho que eu não. Eu tô dando muito spoiler, meu Deus. só um que vazou aí sem querer, mas depois a gente fala disso. Tudo bem. Vamos lá. Fala da Gabriela. Gabriela, secretária, a outra ponta do triângulo. A relação do Zé com ela. Como é que é? A relação do Zé Personagem Ricardo com a da Manu também. Gabriela. É, o Oi? personagem da Manu Pfeiffer. Da Manu Pfeiffer. É maravilhosa, atriz maravilhosa. Faz jus ser filha da Sylvia Pfeiffer, né? Linda, maravilhosa. Prazer ter ela dentro. A relação dela, do Zé Do Ricardo com Zé a com a Gabriela. Gabriela, essa relação é de muito. É muita loucura, né? Porque a relação é sexual, é uma relação um pouco abusiva, eu acredito que seja um pouco abusiva, assim. Ele meio que Abusiva por parte passa. do Zé, né? O Zé é abusivo com ela, não é isso? Já é abusivo com ela, assim. Já é um pouco abusivo com ela no finalzinho. Ele passa a explorar ela. Na verdade, eu acho que, mesmo que sutilmente, intrinsecamente, ele já se relaciona com ela de uma forma. Como é que eu posso dizer? De uma forma. Não é abusivo, mas de interesse, sabe? Ele não gosta, na verdade ele até sente uma atração sexual por ela, porque Uhum. ele gosta tanto de homem quanto de mulher. Então ele vê ela uma mulher sedutora também, porque ela é uma mulher sedutora. Mas o que ele quer mesmo não é sexo, porque sexo ele encontra em qualquer lugar. Ele encontra sexo em qualquer Uhum. lugar. Ele quer dinheiro. Ele quer crescer na vida. Ele quer ir para a Europa. Quer ficar rico. Então, É um instrumento que ele tem para chegar no Mauro. até o Mauro. Então, assim, ela é um instrumento para ele chegar até o Mauro. Mas aí ele vai conduzindo ele e ela, assim, dos dois lados, até a bomba explodir, né? Mas assim, então você acha que além desse interesse dela ser um instrumento, tem alguma afinidade ou alguma coisa além disso ou não? É puro interesse. É bom tu tocar nesse assunto, porque realmente ele começa a ter uma afinidade com ela, uma amizade com ela. Até porque quem é mais abusivo com ela é o Mauro Camati. Ele é um filho da puta. Desculpa, Sim. ele é um filho da puta. E ela é tipo brinquedinho dele, entendeu? Então eu acho que até aí, acho que até por isso que ele passa a ter uma amizade por ela, uma, uma empatia, sabe? E pelo fato dele enxergar que o Mauro trata ela como se fosse um lixo, né? Uhum. Então ele começa a ter uma amizade ali por ela, e essa amizade às vezes rola um romance, rola umas brincadeirinhas e pá. É mais ou menos É, por aí. Eu e não aí posso falar saindo muito, desse senão eu vou dar triângulo, spoiler, cara. Se eu falar muito, eu vou dar não, spoiler depois. o autor já está ficando doido aqui. É, Mas enfim, vamos falar. Agora vai ser mais complicado ainda, porque você vai ter que falar de uma relação na peça do Zé com o espírito de Mafalda Camacho, sem dar muito spoiler. Aí você vai ter que ser criativo, né, meu cara? Porque, assim, eles pouco contracenam, né? O Mafalda Camacho diretamente, né? Não tem poucas vezes falam um com o outro na peça, mas tem uma importância, né? Essa relação. sem dar muito spoiler, né? É difícil. Mas, assim, depois ele acontece um fato muito.
uma tragédia, né? Que, que envolve a mãe do Mauro, que até então ele não sabe que é a mãe do Mauro. E aí esse espírito começa a ser um espírito obsessor, né? Então, assim, muitas das vezes esse espírito aparece e ele não entende muito bem o que está acontecendo e ele fica buscando explicação. Cadê? Ponto. Ó, o O Marlon tá aqui Marlon, de o Marlon tá novo. falando que o Zé Ricardo não conhece a Mafalda. Realmente não conhece, né? Ele não sabe Mas ele quem não é. conhece. Não, É, ele não não sabe conhece quem é. quem é. Tanto que ele só vai descobrir isso mais pro final. E aí ele descobrindo quem é essa Mafalda, né? Quem é essa mulher, que ele vai entender os sentimentos, todo aquele sentimento que a gente Os estava conversando, processos. todo esse Aham. processo. Sim, sim, sim. Bom, tem a Débora que está aqui, né? A Débora Flashman, ela faz dois personagens na peça. Só que com um você, Zé Ricardo, não tem a menor ligação, nunca viu, nem conhece, que é a Doris, a esposa, ex-esposa do Mauro Camati. O Zé Ricardo nem sabe da existência dessa ex-esposa do Mauro. Mas nós temos a Bárbara, né? A Bárbara, que é a personagem que é mais chegada ao Zé Ricardo. De todos os personagens, é a que mais conhece o Zé Ricardo, porque foi a ex-mulher dele e é prostituta. Caiu na prostituição colocada pelo Zé Ricardo. Aí não tem spoiler. O Zé Ricardo prostitui a ex-mulher. Então, queria saber que tipo de relação você tem com essa personagem. Fala aí, de Bárbara. Bárbara. Bárbara é uma pedra no sapato do Zé Ricardo, né? Ô, mulherzinha! Ô, mulherzinha! Mas a Bárbara, eles têm uma relação já antiga, né? E eles foram casados e tal, um casamento. E só que aí acabou que ele passou acho que se eu falar que ele passou a prostituir ela, é spoiler. Acho que não, Não, né? eu já falei, ela é prostituta. É prostituta, E né? Então não é é, spoiler, não. é a definição do personagem, ela é a prostituta, o Zé Ricardo é o Sim. malandro, né? É o cafetão. Então, isso é definição, não é spoiler, né? É definição do Então, personagem. Vamos lá. é, então assim, ele passa a prostituir essa ex-mulher dele. E ele, tipo, ele foi bem sacana com ela, na verdade, porque ele pegou a grana dela toda e no final das contas, que ela ficou ferrada, prostituiu ela para ganhar mais dinheiro. Então, meio que assim, Uhum. ele foi um canalha. Só que ela meio que vai querendo a cada situação ferrar com o Zé Ricardo. Ela quer acabar com ele. Tanto que quando ela encontra a primeira oportunidade, ela vai, cai para dentro e é quando ele enxerga assim, puta que pariu. Tudo que eu construí até aqui, tudo que eu fiz, essa desgraçada veio aqui para estragar. A Bárbara tem sentimentos muito ruins, né, em relação ao Zé Ricardo. Ela não gosta Nossa, e tem demais. vários motivos, ela coloca os motivos dela. É, o que eu quero saber é o seguinte: você acha que a Bárbara tem razão de ter tanta raiva? Ela exagera? Ela não exagera? Ou é por esse caminho mesmo? Ela não, ela assim, ela tem ela tem como é que eu posso dizer? Raiva, Ela tem os sentimentos ódio, dela, né? raiva. Ela tem os sentimentos dela, mas Sim. ela não, mas assim, nem tudo é verdade. Ah, é? Nem tudo que ela fala é verdade, é 100% verdade. Boa parte, sim. Boa parte, sim. Boa parte ele realmente Você acha que um ela, canalha. acho que ela exagera, então? Ela exagera uma boa parte do que ela fala, ela exagera, mas não, assim, mas é um exagero que não é muito grande não, é um exagero assim, pequenininho,
Porque Ah, é. ele é bem filha da puta mesmo. Desculpa o palavrão que tem isso aí. Mas é bem, bem, ele foi bem filha da putinha com ela. E aí, É, que é a vingança dela, né? A vingança dessa. ela não deixa. Ela não nutre, né, sentimentos nobres pelo Zé Ricardo. Pelo contrário, né, ela só tem sentimento ruim em relação a ele. A Débora está querendo defender a personagem dela, falando que a Bárbara tem a razão dela, que o Zé é um safado, etc. Estão aqui Não, discutindo a questão. mas assim, ela tem toda a razão, né? Mas na verdade ela é uma falsa também, né, cara? Porque aconteceu tudo isso, mas ela continua ali com ele, né? Porque ela quer É. ferrar com ele. Não, mas e continua também porque é tipo aquela coisa da pessoa que é dependente daquela pessoa que humilha, né? Tipo, quando Sim, você tem uma relação tóxica, não é isso que se chama? Relação total, tóxica? total. É um É, então, relacionamento tóxico, total. então você não consegue se desvencilhar daquilo que te faz mal, né? Você fica naquilo. É... O Marlon tá dizendo que a Bárbara tinha que meter a porrada em você. Bom, de certa forma, né? Ó, não brinca com o Zé Ricardo, não, cara. Não brinca com o Zé Ricardo, não. É. Ai, ai. Enfim, você. O Zé Ricardo em si tem é, vários atributos que a gente pode falar ruins, né? É cafetão, é bandido, vigarista, né? Quer se dar bem. Quais são as qualidades do Zé Ricardo? Quer dizer, a gente já falou de muita coisa ruim, né? Quais são as coisas boas? As O coisas boas Reinaldo do Zé aí, ó, de Juiz de Ricardo. Fora, entrou também. Uh, Jordan tá perguntando se vai rolar porrada. Ih, meu filho, segura. Compra passagem pra vir pro Rio de Janeiro, hein? Vem assistir a É. peça. Cara, o Zé Fala Ricardo, aí. O que o Zé tem de bom? ele- o Zé Ricardo, ele é um cara que quando ele gosta mesmo. Gosta de verdade, assim. Até quando ele começa a sentir um sentimento de amor, né, pelo Mauro, ele, ele já não pensa sabe, em roubar ele e fugir. Então ele já passa a tratar o Mauro, ele vê que o Mauro é um cara carente. Então ele passa a dar um certo amor pro Mauro, né? E a mesma coisa acontece com a Gabriela. Ele é muito solícito quando ele enxerga que a pessoa está Diz o precisando, Marlon assim. aqui, ó, qualidades. Ele disse que Ele é o Zé gentil, é gentil, ele é sedutor. gentil. Aí, ó, uma grande qualidade do É Zé uma é seduzir qualidade. as pessoas. Então, é sedução, né? Ele É isso. é bom de Mas ele cama é também, não é gentil, ele não? é gentil. Oi? E ele é bom de cama também, não é? É Zé uma Ricardo. qualidade. Se é uma qualidade, ele é É bom uma de qualidade. cama. Ele é bom de cama, Se não for é? uma qualidade, É, ele é bom de porque cama. Ele é muito bom de cama. ficam dois ali afim dele, né? O Mauro e a Gabriela. Que deve ser Ai, bom, né? meu Deus do céu. Ué, tá com vergonha? Tá com Mas vergonha, Salom? cara, mas é. Não é Ui, aí, você. mano. Você, a gente não sabe se é ou se não é bom de cama. A live não tá Não, aqui eu pra tô isso. rindo, né? É o Eu Zé tô rindo Ricardo. da Ricardo mesmo, é dele mesmo que eu tô rindo. Não é Oi? rindo, não. Ah. Porque o cara, ele sabe vender o peixe dele. Ele sabe. Não, porque tem gente que é só gogó. A gente pode achar que o Zé É, Ricardo é só gogó. Eu sou sedutor, babá, babá, mas na hora do vamos ver, não na comparece. hora do vamos ver não rola. Mas não é o caso do Zé Ricardo, né? Não, tanto que ele tem tanto que ele foi casado com a Bárbara, roubou o dinheiro da Bárbara, prostituiu ela e ela continua com ele.
conheceu Gabriela, ficou com a Gabriela. Gabriela descobriu que ele tem um caso com o Mauro Camacho, ainda continuou com ele. E aí rola o E encontro, aí, né? e E aí vem envolve Mauro o Mauro Camacho, também. Mauro Camacho descobre, mas continua amando ele. Uhum, muito Mesmo bom. É, e quais agora as suas expectativas para a peça para ano que vem, 2021, né? Esse ano a gente não tem como estrear mais nada, mas o que que você imagina da peça no ano que vem? Ah, é de complicado, né? Mas assim, eu espero que esteja tudo bem, que a vacina já tenha chegado e tal. E que a gente possa viajar o Brasil, como a gente está com planos aí, né? Com essa caravana, lotar teatro, né? Que ator gosta, o povo de teatro, a tribo de teatro faz teatro para o público. Então, assim, lotar o teatro é muito, é muito bom, é muito importante para a gente, né? Então, assim, Uhum, eu espero que a gente possa levar a nossa peça, brincar com a peça mesmo, sabe? E descobrir algo novo cada vez mais, cada estreia, a cada estudo. E é isso. Que a gente possa lotar uhum. muitos teatros. É, bom, faça sempre uma pergunta aí para o final, mais para o finalzinho, baseado no nome da peça e no mote, né, na ideia, no enredo da peça. Quero saber se para você amar é perigoso. Olha, rapaz, eu acho que dependendo da situação, amar é perigoso sim. É perigosíssimo. Né? Inclusive, por exemplo, eu tenho um amor, uma paixão muito grande assim por um esporte que se chama Highline, né? Então, assim, é uma fita que a gente coloca nas montanhas da vida do Rio de Janeiro, de um ponto ao outro, e aí eu tenho que atravessar, e é amor, é paixão, é objetivo. E aí, assim, é perigoso? É perigoso. Mas tem algo ali que é seguro? Tem algo ali que é seguro. Mas não deixa de ser perigoso. Eu acho que em muitos relacionamentos também, acho que tem relacionamentos aí assim que as pessoas é, falam que ama, falam que é apaixonado e tudo mais, e acontece N coisas, né? Morte, abuso. Então, eu acredito que amor é perigoso, sim. A gente tem que tomar cuidado. Dependendo do amor, é perigoso, sim. Então tá. Pode deixar agora alguma mensagem, alguma coisa que você queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo. E aí a gente vai abrir para qualquer pergunta que vocês tenham para você responder. Quer deixar alguma mensagem para as pessoas? Eu quero. Uma mensagem que eu sempre falo para os meus amigos é: bora separar o lixo seco do lixo orgânico. O planeta Hum. agradece. O planeta agradece. O planeta agradece. E fora Bolsonaro. Oh! É, Vamos lá, gente. Quem tiver pergunta, nós ainda temos um tempinho mas não é para perigoso, não. E eu amo, meu amor também não é perigoso. Luísa, bem-vinda. Pablo, Ainda tem Vitória, gente entrando, cara. Ainda tem gente entrando. já estão quase terminando. Mas tá aí. Arro. Luísa Barbosa. Ó, Luísa, meu agradecendo. amor, obrigada, amiga. A minha amiga que falou a questão da psique e tudo mais, do Hélio Couto, ela até me falou, olha, o Hélio Couto e tal. Foi a Luísa. Ah, Gosto sim, dela também. muito bem-vinda. Né, todo mundo do elenco está aqui, o Cadu Flu, Manu Pfeiffer, Sigmund Hard, a Débora Fleischmann, o autor está aqui, Carolzinha, minha irmã, beijo. tá o André, que é do Sonoplasta, todo mundo.
aí participando, né? E se quem tiver pergunta, pode perguntar. Tem muita gente mandando, falando sucesso para vocês. Tem mais fora Bozo aqui. E vamos que vamos. Alguém tem pergunta para o Salomão aí a respeito da peça, do Zé Ricardo, do processo? Do processo. É, Valeu o processo. é, para você, o que, Estão que é arrasando. mais. Oi, professor Anderson. É Hi, a teacher Flaviana, a minha Anderson. aluna. É, a Oi, Flaviana é minha aluna. Flávia. Para você, o que é mais difícil, então, Salomão, se é do Zé Ricardo, de fazer, de interpretar? O que é mais. Porque ele faz. Eu falei, tem cenas de sexo, tem cena de briga, tem cena de violência, tem cena de droga, tem cena mais tensa, né? E o que é mais difícil de fazer, você acha? Eu acho que. Acho que no finalzinho, assim. Acho que no finalzinho é bem difícil, né? É um ápice bem grande no finalzinho. Acho que O finalzinho a gente não pode contar. O finalzinho a não plateia tem posso, que ir lá para não posso assistir. contar. Mas É, é bem difícil. Porque, tipo assim, a gente não pode cair meio que num clichê, né? Num clichê de cena, né? Então, tipo, é bem difícil inovar nessa cena. o padre Vanderlei perguntando aqui se você não tem vontade de matar esse Zé Ricardo. Thank you. Tá Você perguntando para consegue ler você. mais rápido? Não, ele perguntou se você não tem vontade de matar esse Zé Ricardo. Responde. Ah, perguntou se eu não tenho vontade de matar esse Zé Ricardo. Isso. Cara, a gente tem que defender o personagem, não, mas assim, é, ele sofreu bastante também, é um personagem que sofreu bastante. Mas, sei lá, eu acho ele um canalha, assim. E por ele ser o quem ele é, às vezes, não é matar, porque, mas eu tenho vontade de dar uns tapas na cara dele. Tipo, acorda, O rei seja um tá ser humano perguntando melhor. o Reinaldo, o rei, está perguntando se não consegue assistir outras lives. Essa é a primeira que ele assiste. Lógico que consegue assistir todas as outras lives, estão salvas, tanto quanto no Instagram do grupo, quanto no YouTube. Está tudo salvo lá completo, todas as outras que já fizemos, e essa também vai estar lá para quem quiser assistir. O, o Cadu perguntou se você acha que o Zé ama o Mauro de verdade. Isso é uma pergunta bem pessoal, porque assim, cada um vai ter a sua ideia, né, ao decorrer da peça. Se ama ou se não ama, cada um vai poder definir isso. Mas você acha que ama ou que não ama? Eu acho que no começo ele não ama, não. No começo ele não ama, não, mas depois ele vai tendo uma. Vai começando a sentir uma coisa pelo Mauro, assim. Ele não sabe explicar o que é essa coisa que ele sente, mas é um sentimento que deixa, que mexe com ele a nível de ele começar a esquecer de, né, deixar esses planos que ele tem de roubar, de fugir com as coisas dele e ir para outro lugar. É nesse nível, assim. Então é um sentimento. Não sei se é amor, mas eu acho que é amor, sim, talvez seja amor. Então, uma coisa assim que ele começa a sentir pelo Mauro. Não sei se é porque o Zé Ricardo foi um cara que ele tinha um afeto e tal, mas assim, o Mauro ele consegue mimar ele, sabe? O Mauro consegue mimar o Zé Ricardo. Né? Então o Zé Ricardo começa a se sentir assim confortável, até porque ele mora num apartamento enorme em Ipanema, né? Uhum. Tem um luxo. Então o Zé Ricardo começa a entrar numa zona de conforto e acho que por ele entrar nessa zona de conforto começa a sentir esse sentimento, sei lá, de amor e tal.
Tô bem. E aí, público querido nos assistindo? Mais alguma coisa? Salomão é todo aberto Pode aí, todo beber. coração para vocês. Pode beber? Isso é vinho ou é água? É, é vinho. É vinho? Eu ganhei. Ah, até Olha. agradecer o meu amigo, Cadu Fu, me deu um vinho de presente. Quero te dar um amigo. Ah, Presenteou sim, olha. pela live. Os outros atores vão ficar com inveja, hein, Cadu? Você vai ter que dar uma garrafa de vinho para cada ator, hein? Qual é o meu Em cada momento live. preferido da peça? Isso, A cara. Luísa, ela fez uma Autoprodução. pergunta também, cara. Ela fez uma pergunta, eu não consegui ler a pergunta dela. Mas qual é o meu momento preferido na peça? Meu momento preferido na peça Cuidado para é não a falar de chegada. spoiler. É a Que chegada é a dele, a pegada? chegada, A a chegada. chegada. A chegada dele e os encontros. Os encontros são os melhores. Pra mim, nossa senhora. Os encontros. Os encontros. A chegada dele e os encontros. Todos os encontros que acontecem na peça é um ápice. É uma coisa que acontece, eu acho animal, acho sensacional. É uma loucura. O Marlon perguntou se como é que você trata a questão da nudez na peça, para você é tranquilo, a nudez. Sou super de boa com o meu corpo, é por isso que eu malho. Ó, que firmeza, hein? Engasguei aqui, gente. Ah, Ai, meu Deus do céu. ai, ai. Vocês viram que firmeza na resposta? Ai, gente. Super tranquilo com o meu corpo, por isso que eu malho, é isso mesmo? Já pode virar bordão, meme da internet, tá bom? Ai, ai, 21 ai, ai. centímetros de muita malhação. Ai, gente. Pô. É? Ai, Então, ai. ai, mas É, faço, cara, mas não fica não. Não, quem mas que ia assim, super de refazer a boa. Eu sou pergunta? super de boa em relação a cenas de nudismo, assim. Eu sou tranquilo. Em nome de uma dramaturgia, né? Assim, eu não faço Sim, nada. sim, claro. Acho que quando a dramaturgia é boa, legal, interessante, assim, eu vou, faço. Na verdade, não sou eu, é o É, personagem. isso. Gente, refaz as perguntas aí, porque passou rápido. Algumas duas aí vão sumindo, eu não consigo ler tudo. Sei que passou uma da Débora aí também rápida, eu não consegui ler. A Luísa Luísa fez uma fez uma pergunta. pergunta. Eu acho que alguma Demais. coisa sobre o personagem. Fica ligado. Vamos lá, não é porque passa muito rápido, às vezes passa duas, três perguntas ao mesmo tempo, a gente tem que responder uma, aí quando vai responder, já esquecer quais são as outras duas. O Tem Marlon como falou para voltar. voltar. O Anderson. Peraí, deixa eu voltar aqui. Achei. Ah, tá, da Luísa. Não, da Débora. Em quem ou que você está se inspirando para fazer o Zé Ricardo? O que te move nesse personagem? Qual a sua inspiração? Eu gosto. Eu assisto bastante filme na Netflix. E aí eu comecei a assistir alguns filmes da Netflix. E também teve no começo deram uma dica, né, do Malandro Carioca, né, de alguns filmes. Eu esqueci o nome do filme agora. A gente sugeriu para você ver o Madame Satã, não é? Madame Satã É, eu já assisti, que é lindo esse filme, maravilhoso com o. Como é que é o isso. nome A dele? O inspiração Wagner também Moura. É o Wagner que Moura, não. eu te falei para você dar uma olhada no Vadinho de Dona Flor e seus dois maridos, que também tem uma coisa a ver com o Vadinho, Zé sim. Ricardo, né? Essa coisa do malandro, da pessoa que chega junto, muito confiante, muito sedutor. O Cadu até comentou aqui, Dona Flor e seus dois maridos. Eu Foram tenho, coisas que. eu tenho alguns atores que eu me inspiro bastante, que eu admiro pra caramba, que é o Lázaro Ramos, que fez a Madame Satã, né? Tem o Rodrigo Santoro também, que eu acho um ator magnífico, inclusive Uhum. recentemente ele até entrou dentro de um grupo que eu participo e ele deu uma entrevista não, a gente teve um bate-papo super legal, então é um ator que eu me inspiro bastante, as obras dele, os personagens dele,
Acho bem interessante, assim. E em relação eu tenho atores que eu vejo o trabalho e a entrega e eu acho super magnífico, assim. Então, eu meio que quando recebo um presente, um personagem, eu busco me identificar ou trazer esse personagem para mim e me jogar dentro desse personagem. Então, essa coisa do o Vadinho, alguns filmes que eu já assisti na Netflix, né? De mexer. E pesquisas também na rua, às vezes eu vejo É isso que eu ia um perguntar, se você chega a cara. fazer algum tipo de laboratório, né? Que alguns atores fazem o laboratório, mas não sei se você, até porque teve a pandemia e pouca gente está saindo, e quando está saindo, os bares não estão funcionando, a Zona Boêmia não, né, não estava funcionando. Então, se você chegou a fazer esse tipo de laboratório, você tem essa memória na sua cabeça desse ambiente, porque a Lapa, eu acredito que seja um ambiente que você frequente, que você vá algumas vezes, né? Já fui mais vezes, mas a Lapa, no começo, quando a gente começou a fazer a peça, assim, foi. Eu ia pra Lapa e ficava vendo as pessoas ali, né? Eu via, tipo, os caras que eram mais malandro, mais assim, aqui eu cheguei, né? E aí, tá, essa coisa mais do carioca também, né? Uhum. Fazendo um pequeno laboratório. Ainda tem muita coisa para desenvolver. É, pois é, e assim, como eu falei, para fazer laboratório nesse período de pandemia não era nem possível, né? A Lapa não está funcionando, né, como funcionaria num período normal. E o Marlon está falando que a peça não tem uma época, realmente não tem uma época certa, então não é nem uma Lapa boêmia dos anos 40, 50, nem é exatamente século XXI, é uma coisa meio atemporal, e pode se brincar com várias referências aí do Hum, tempo na Lapa. Ah, sim, sim. É, e é muito legal isso, né? Porque que aí a gente pode, como personagem, a gente pode até brincar mais, não ficar muito engessado dentro de uma época, né? Tipo, é assim, assim, assado. Ah, uhum, a gente fica mais livre, até porque eu acho que, tipo assim, a gente estava conversando isso, que o Zé Ricardo, ele é um malandro, é um bichê mais contemporâneo, né? sim. Mais de agora. É, Bem não tem aquela interessante. imagem do malandro de calça branca e camisa listrada, chapéu Panamá, não é essa a imagem dele, é uma coisa, outra coisa, né? Não é essa imagem clássica, justamente porque a gente pode ter em qualquer época, não é nem clássico nem contemporâneo, é atemporal. Hum. É, então, acabaram suas perguntas, meu povo. Todo mundo perguntou tudo o que queria para o Salomão. Temos só alguns minutinhos agora, daqui a pouco a gente está encerrando. Mexer não. Mexer não. Mexer Zé não? Ricardo é um luxo. É um luxo? Oh, Ai, ai. yes! Ai, galera, mas eu quero agradecer, cara. 2 minutos. Tá faltando dois Dois minutos. minutinhos, a gente já está 2 encerrando. minutos. Está terminando. É, estou encerrando e assim, anunciar que a gente vai ter outras lives, né? Aí praticamente uma vez por mês. Mês que vem, muito provavelmente vamos ter a live aguardada com a Manu Pfeiffer, combinando com ela aí o dia, vocês vão saber direitinho, né? E vamos ter os outros atores, vamos ter a Sigmund Hard, vamos ter a Deborah Fleischmann, e depois provavelmente uma rodada de lives aí com os personagens, os atores vão se preparar, não vão ser os atores que vocês vão ver, não, vão ser os personagens conversando com vocês, tá bom? Então, todos convidados, e ano que vem, todo mundo de olho em Love, o Perigo. Ok, galera? Vamos encerrar aqui, Salomão. Vamos, agradecido, muito agradecido pela presença de todos. Valeu, galera. E vão assistir Love, o Perigo quando entrar em cartaz. Beijo para Namastê, todo mundo. namastê, namastê, namastê. Gratidão. Isso aí. Tchau, galera. Até a próxima.
Bye, bye. Valeu, Anderson. Valeu!